Qual é a melhor, Via Varejo ou Magazine Luiza? É um quadro interessantíssimo nesse canal, onde eu trago duas empresas do mesmo segmento e faço uma comparação ali dos indicadores fundamentalistas das mesmas, tá bom? Olha só, duas empresas são do segmento do varejo, da Bolsa de Valores. Interessante, tá? De você estar analisando, pega este conteúdo para poder alimentar os seus estudos. Se você não me conhece, é um prazer. Meu nome é Thiago Montini, sou educador financeiro. Esse canal aqui existe para poder te ajudar a investir. Tô com uma meta de bater 2.000 inscritos ainda este ano. Eu vou te pedir sua ajuda, se inscreva no canal, acione o sininho também, vai ajudar a gente pra caramba. A meta é 2.000, tá? Então, se você puder nos ajudar, deixando também aí o seu like. Muito bem, sem mais conversa, vamos para o conteúdo. Qual que é a melhor? Via Varejo ou Magazine Luiza? Vou pegar a colinha aqui e vamos falar primeiramente da Via Varejo. Via Varejo foi fundada no ano de 2010, porém tem empresas que compõem a mesma de anos no mercado e muito conhecidas, como a Casas Bahia, que foi fundada lá no ano de 1952, 70 anos de existência. Olha só que interessante, né? Muito bem, também tem a Ponto Frio, que compõe a Via, e também tem aí como subsidiárias a empresa de imóveis, Bartira, tem também a administração do e-commerce do Mercado Extra, Bank e também a VVlog, tá? Que faz aí as suas transações de seus produtos. Muito bem, vamos falar agora da Magazine Luiza. A Magalu foi fundada lá no ano de 1957, praticamente a mesma coisa aí de existência da Casas Bahia, tá? Empresa antiga, consolidada no mercado também. Muitos falam que Magazine Luiza está passando por um período difícil, que vai quebrar, mas ninguém olha para o histórico da empresa. A empresa ela vinha por diversas dificuldades ao longo do tempo e superou todas elas e está aí até hoje firme e forte, tá bom? Muito bem, Magazine Luiza foi fundada lá em São Paulo também, na cidade de Franca, e ela tem como subsidiárias empresas conhecidas como a Netshoes, calçados, a empresa Kabum, cosméticos, Época, perfumaria. Muito bem, olha só, Magazine Luiza tem um patrimônio líquido de 10 bilhões de reais, ultrapassa 10 bilhões de reais, é muita coisa, e a Via Varejo tem um patrimônio líquido de 5 bilhões de reais, então é praticamente o dobro que a Magazine Luiza tem em relação à Via Varejo. Muito bem, vamos olhar aqui os indicadores fundamentalistas dessas empresas, tá? Eu vou utilizar aqui 6 indicadores, os que julgo os mais importantes na análise fundamentalista. O primeiro indicador é o PL, o segundo é o PVP, o terceiro é Dividend Yield, o quarto, fator crescimento, o quinto, margem líquida e também o sexto, o ROI. Montini, eu não sei nada do que você está falando desses indicadores aí. Pois bem, eu vou deixar num card aqui acima, indicador por indicador, para você aprender a investir, a analisar as empresas e não depender de ninguém para poder investir. Se você quiser um acompanhamento mais de perto, no link da descrição tem os meus cursos, tá? Tem um curso que se chama Renda Variável do Zero. Eu te pego pelo braço e te ensino a investir do zero. Fica muito à vontade, mas se você assistir a playlist aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir dar os seus primeiros passos sem depender de ninguém, tá bom? Muito bem, vamos então aqui para esta análise. Começando primeiro pelo PL. PL significa preço sobre o lucro, tá? Em outras palavras, o quanto tempo que você vai levar em anos para ter de volta o dinheiro que você investiu em lucro. O PL de Via Varejo, coloca Via Varejo aqui e agora coloca aqui, ó, a Magazine Luiza. Muito bem, vamos lá. PL de Via Varejo, ó, PL de Via está em menos 9,26, negativo. E o PL de Magazine Luiza é menos 507,70, olha que discrepância, né? Olha só, quando o PL está negativo é um problema, mostra que a empresa tem patrimônio negativo ou então lucro líquido nos últimos 12 meses negativo. Daí reflete que as empresas elas não estão tão saudáveis assim, ambas vêm tendo prejuízo ao longo do tempo. Então vamos analisar qual que tem um menor prejuízo, qual que é a menos pior, infelizmente, né? No caso aqui, ó, a Via Varejo ganhou, né? Porque tem um PL negativo menor do que a Magazine Luiza, que está com PL muito negativo. Então um ponto favorável aí para Via Varejo, uma estrelinha aqui para Via. O próximo indicador é o PVP. Em outras palavras, o PVP mostra o quanto que a empresa está sendo negociada em relação ao seu valor de patrimônio. Eu já disse aqui
que o patrimônio das duas são gigantescos, né? Então, o PVP quanto menor, melhor, porque mostra que a empresa ela está sendo negociada perto ou até mesmo menor do que o seu valor de patrimônio. Via Varejo tem um PVP de 0,96, olha só, ela está sendo negociada abaixo do seu valor de patrimônio, um ponto positivo, né? E Magazine Luiza tem um PVP de 2,78, ou seja, ela está sendo negociada 2 vezes 78 ao seu valor de patrimônio. Então, nesses casos aqui, mais um ponto para Via Varejo. O próximo indicador é o Dividend Yield, mostra o quanto que a empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Via Varejo e também Magazine Luiza não vai ganhar ponto nenhum, porque ambas não pagaram nenhum dividendo, porque a empresa vem passando por um período de dificuldade e não tem dado lucro, tem dado prejuízo, daí não vai sobrar dinheiro, ela não vai pagar dividendos. Então ambas estão sofrendo a mesma crise, tá? Muito bem, depois eu falo dessa crise, o porquê disso daí. Vamos para o próximo indicador, que é o fator crescimento, o quanto que as empresas cresceram nos últimos 5 anos. Via Varejo cresceu 5,1% e Magazine Luiza cresceu 30% nos últimos 5 anos. Então, um ponto aqui, ó, primeiro ponto para Magazine Luiza, que cresceu muito mais do que Via Varejo. Isso mostra até refletindo o patrimônio dela, que é o dobro, né? Então, ponto aí para Magalu, tá bom? Muito bem, agora o próximo é a margem líquida. Margem líquida significa o seguinte: o quanto que sobrou de dinheiro depois de deduzir todos os custos da empresa. Então, olha só, entra dinheiro daí para a empresa, que nós chamamos de receita. A receita reflete o que entrou no caixa, mas depois de deduzir todos os custos vai sobrar uma grana. Essa grana a gente chama de margem, é em percentual, tá? Quando a gente relaciona ela com a receita. Daí a margem de Via Varejo é menos 1,9%, porque ela deu prejuízo, não sobrou dinheiro, faltou dinheiro, então ela tem uma margem negativa. Só que a margem de Magazine Luiza é um pouquinho menor, porém no negativo também, uma margem líquida de menos 0,2%, praticamente ela quase deu um pouquinho de lucro, mas chegou a dar prejuízo também, mas ela tem um prejuízo menor do que Via Varejo nos últimos 12 meses, então por isso um ponto aqui para a Magazine Luiza, estamos empatados. E o último indicador para poder desempatar, né, é o ROI. O ROI significa retorno sobre o patrimônio líquido. Em outras palavras, o quanto que entrou de dinheiro em relação ao patrimônio líquido da empresa. Esse indicador, quanto maior, melhor, porque mostra o quanto que a empresa teve de retorno de dinheiro em relação ao seu patrimônio. Porém, ambas tiveram prejuízo nos últimos 12 meses. Daí a gente vai analisar o menos pior, a que teve menos prejuízo, né? Pois bem, Via Varejo teve um ROI de menos 10,4% e Magazine Luiza um ROI de menos 0,5%. Então Magazine Luiza ganhou, foi menos pior, ela teve um retorno, né? Ou melhor, um prejuízo menor do que Via Varejo nos últimos 12 meses. Então um ponto aqui para Magazine Luiza. Muito bem, esta análise foi para ver qual que foi a menos pior e a Magazine ganhou nesse momento de 3-1. Olha só, as empresas do segmento do varejo, elas estão passando um período de muita dificuldade, porque estamos com uma taxa Selic muito alta, né? Daí as pessoas, por estarem com dificuldade de comprar as coisas, porque está tudo caro, né? Se ela for pedir um financiamento vai estar caro, vai no mercado, está tudo caro, aí então elas acabam segurando o dinheiro, pensando 2 ou 3 vezes na hora de comprar um produto. Então, momentos de taxa Selic alta, as varejistas sofrem pra caramba. É o que está acontecendo aqui com todas as empresas do varejo da Bolsa de Valores. E não foi diferente aqui com Via Varejo e também a Magazine Luiza, que tem apresentado prejuízos nos últimos trimestres. Empresas deste segmento acabam também sofrendo com outro fator, não é somente a taxa Selic alta não, tá? Um outro fator é a competitividade, pois empresas como Shopee, AliExpress, Amazon, Mercado Livre acabaram ganhando espaço no nosso mercado. Daí, para ganhar competitividade e ter preços acessíveis, a Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio tem que trabalhar com uma margem muito apertada, senão vai acabar tendo prejuízo mesmo. E uma margem muito apertada é perigoso,
porque no momento de crise, igual estamos passando, a empresa acaba tendo prejuízo. Mas são empresas boas sim, e se você quiser compor a sua carteira com uma varejista, tome um pouquinho de cuidado. Você vai colocar na sua carteira sabendo dessas nuances, tá? Muito bem, espero que tenham gostado do conteúdo, que tenha agregado de alguma forma aí para a sua vida, e até a próxima, tá? Então, a Magazine Luiza ganhou aqui nesse duelo contra a Via Varejo. Um abraço, tamo junto.